o nosso texto. Sejam bem-vindos aí todos os alunos que já chegaram, a galerinha que sempre chega cedo, pontual aí para a gente iniciar a aula, alguns já estão também chegando. Hoje nós teremos uma aula de redação, sempre trabalhando, uma gramática, uma redação. A galerinha aí que enviou as redações deve estar aguardando, logo mais estarei enviando também, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, já podemos começar, né, o professor orou aí para nós. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre alguns erros que nós podemos evitar para escrevermos bem. Uma redação, ela é constituída de palavras, ideias, parágrafos e uma boa escolha de palavras, de estrutura, de organização, ela pode garantir um bom texto ou não. Então, quando eu seleciono, eu estruturo e tenho alguns conhecimentos também linguísticos, eu tenho condições aí de escrever um bom texto. Bom, nós vamos ver alguns erros comuns que nós podemos evitar. Alguns talvez sejam bem assim clichês e fáceis para vocês, bem tranquilos, e outros talvez nem tanto. Então, a gente vai vendo aqui, analisando, relembrando, retomando algumas coisas também. Conforme as dúvidas forem surgindo, vocês vão encaminhando aí para as professoras e elas vão intermediando aí com as dúvidas, tá bem? Então, vamos lá. Como podemos evitar alguns erros e escrever melhor? O primeiro aqui é o uso de crase. Ah, professora, você já deu aula sobre crase, é verdade. Para quem não assistiu, algumas aulas atrás, aí nós tivemos uma aula sobre crase, onde nós vimos usos que são proibidos, usos que são facultativos e usos que são obrigatórios. Hoje nós vamos só retomar aqui rapidamente, lembrando, a galera que não assistiu a aula pode assistir, voltar lá, mas nós temos então a crase sendo uma fusão de dois As, né? Então, uma preposição mais um artigo. Lendo os textos de vocês, eu observo muita dificuldade em relação à crase. Tá? Mesmo depois da nossa aula, ainda vejo alguns empregam onde não existe e deixam de empregar onde ela deveria existir. Isso acontece, gente. Claro, a gente está em processo de desenvolvimento, estamos aqui crescendo, tá? Tranquilo. Mas vamos focar aqui em qual deveria ser esse uso, então. Nós temos, então, a fusão, certo? Preposição mais artigo e ela só ocorre diante de palavras femininas. Então, essa é a regra. Se eu tenho artigo feminino A, só pode ocorrer diante de palavra feminina, não ocorre diante de verbo, nem diante de palavra masculina, como a gente já viu. Bom, para descobrir esse crase, existe um macete, né? Você que gosta de macetes, meus alunos gostam. Para eu ter uma dica, né? Então, nós vamos substituir um termo, no caso, o termo seguinte, pelo masculino, que seria o contrário, então seria o. Se gerar ao, ou seja, uma contração aí, né, formando uma nova palavrinha, a crase. Então, estava ansioso para ir à prova. Tem crase ou não tem crase? Eu fico nessa incógnita. Bom, estava ansioso para ir ao vestibular. Opa, coloquei o A aqui, porque quem vai a algum lugar. Coloquei o, que seria o contrário da forma A do artigo. E agora eu formei, então, aqui ao. Se eu utilizo essa forma, eu utilizo crase. Aqui no segundo exemplo, acabou perdendo a prova. Acabou perdendo o vestibular. Não utilizo crase, já que eu não formo ao nesse segundo momento. Tá? Então, é um macete. Para descobrir se é crase, é só substituir o termo seguinte pelo masculino, seja por um artigo definido masculino. Tá? Se gerar essa preposição ao, eu utilizo crase. Próxima dica. Também uso de crase. Essa regra também ela é bem fácil, também é um macete, a gente já viu na nossa outra aula. Dentro, né, diante aí, ou seja, de nomes de cidades, estados, países, se nós trocarmos o verbo ir pelo verbo voltar e vier acompanhado da preposição de também, e houver outro artigo, então haverá crase. Nós já vimos, é aquela regrinha, né? Vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase para quê?
Mas tomem cuidado, né? Então, sempre nessa forma. Se vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Bom, gente, e a última regra, que essa acho que é a que a gente mais utiliza assim no texto, é no momento das locuções, né? Nas locuções adverbiais, conjuntivas, que a gente conversou também, quando utiliza a medida que, à noite, às vezes, às escondidas, à moda, à direita, à esquerda, sempre vou utilizar crase nessas locuções adverbiais. Lembre-se que a locução uma locução consiste aí no emprego de mais palavras que possuem a função de uma, né? Ou a ideia de uma. No caso, as adverbiais trazem uma circunstância. Beleza? Então, o primeiro erro aí que tem sido comum, mas que você vai evitar de agora em diante, é a questão da crase. Continuando. Isso daqui pega bastante, que é o uso de este ou esse, essa ou esta, isso ou isso. Então, uma vez um aluno falou assim, professora, para mim só existe esse. Só falo esse. Não me interessa se é questão de tempo, de lugar, distância, enfim. Eu só uso esse. E isso realmente pode acontecer. Então, nós temos os pronomes este, esse, aquele, isto, isso, aquilo, esta, essa e aquela. São pronomes demonstrativos, mas que dentro do texto e da nossa fala, o momento da enunciação, pode variar, pode sofrer alteração. Como assim, professora? Então, este deve ser usado para representar proximidade com o enunciador. O enunciador é aquele que fala. Então, por exemplo, vou interromper aqui para vocês não cansarem do vídeo, né? Me verem um pouquinho. Então, quando eu falo esta garrafa, eu estou falando esta porque ela está na posse do enunciador, aquele que está falando. Tá? Agora, quando eu falo com você, você me empresta essa garrafa? Está na posse do meu receptor. Então, na posse do meu receptor, esse, ou essa, ou isso. E quando nós falamos, então, daquilo que está na posse de um terceiro, ou daquilo que está mais distante, aquilo. Tá? Então, sempre esse próximo ao enunciador, esse ao receptor e aquilo que está mais longe, ou aquele também. Continuando aqui, vamos ver um exemplo. Então, esse se refere àquilo que está próximo ao receptor, este ao enunciador. E aí nós vamos ter um exemplo aqui para nós entendermos um pouquinho mais. Este meu coração teme o que se passa nessa sua cabeça. Então, este meu coração é aquilo que está perto de mim. O teme o que se passa nessa sua cabeça é o que está perto aí do meu receptor. Ok? Então, quando nós utilizamos isso na fala, na enunciação, vai ser utilizado dessa maneira. Quando a gente fala disso, desses pronomes, nós também estamos falando de uma questão temporal e espacial. Tá? Então, é importante você entender que vai ter algumas alterações. Você vai falar que chatice isso. Mas é importante você entender como funciona essas regrinhas. A ideia de proximidade vai ser assim, então. A questão da localização temporal. Então, este indica o momento, o tempo em que nós estamos. Então, este ano, esta semana, esta hora. Estamos estudando nesta hora, porque é o momento, o tempo em que nós estamos. Esse nós vamos utilizar para referir-se a algo passado e este para o futuro. Então, por exemplo, prestei vestibular nessa semana. Prestei, observem que o verbo está no passado e o pronome, então, acompanha a ideia aí de esse ou essa. E prestarei vestibular nesta semana, a ideia de futuro. Tá? Então, na questão temporal, este sempre o momento mais próximo, esse para referir-se ao passado e este para o futuro. Próxima regrinha, localização dos elementos no texto agora. Esse nós vamos utilizar para elementos que já foram citados, tá? Então, quando você retoma uma ideia, você fala assim, isso pode ser percebido, então, isso você já disse antes, tá? Então, esse sempre, esse, isso ou essa, sempre para elementos ou ideias que você já disse. E este
para elementos que ainda você vai falar, tá? Então, não perco mais tempo com festas. Isso é coisa do passado. Só o que desejo é isto. 2 pontos. Uma boa festa. Então, aqui são exemplos, né? Não é uma mesma ideia, porque seria contraditória, né? Mas são exemplos aqui para a gente ver. Então, o isso, retratando o passado, né? Ou aquilo que já aconteceu, retomei uma ideia, e depois o isso para anunciar. Nós chamaríamos esses elementos aí de anafóricos e catafóricos também. Você já deve ter estudado. Bom, vamos lá. Ainda, essa daqui é uma dica extremamente importante que você vai fazer uso em muitos momentos. Então, em contraposição a aquele, usamos sempre este para indicar um elemento mais próximo numa oração ou num texto. Então, eis a maior diferença entre o meu trabalho anterior e o atual. Este me dá mais tempo livre. Aquele me tomava até os fins de semana. Percebam, quando eu utilizo o este, eu estou falando do atual. Nossa, mas não deveria ser ao contrário? Não. A gente, se você fizer lá as flechinhas, conectar, escrever, então o este ele vai retomar o termo que está mais próximo a ele e o aquele que está mais longe. Tá? Então, essa é uma dica importante. Então, sempre o este para o elemento mais próximo e aquele para aquele que está mais distante. Essa é uma regra que vocês sempre vão precisar aí para os textos. Outra dica aqui para vocês escreverem melhor os textos é a questão do uso da palavra melhor. Então, quando fazemos comparações, o uso de melhor é mais indicado que o uso de mais bem ou mais bom. Então, fazer uma graduação é melhor que parar no ensino médio. Fica a dica. Fazer uma graduação é mais bom que parar no ensino médio. Nesse caso, na ideia de comparação, opte aí pela palavra melhor. Outra dica ainda, contudo, diante do particípio, lembrando que o particípio do verbo é quando a gente tem as terminações vo, do, gotoso, né? O que é isso, professor? Quando o verbo termina em vo, quando termina em go, quando termina em to, em zo. Ah, então, quando nós temos essas terminações, quer dizer que o verbo ele está no particípio. A forma melhor não é correta, não é adequada, vamos dizer assim. E no caso, o mais seria o mais adequado, né, que se enquadra melhor. Então, com uma especialização, estarei mais bem preparado. Observem que aqui nós temos essa forma do particípio na palavra. Tá? Então, nesse caso, com uma especialização, estarei melhor preparado. Então, aqui não se encaixaria. Diante do particípio, comparação, melhor é melhor. Quando eu utilizo a ideia aí de diante do particípio, aí nós vamos utilizar essa locução aí mais bem, ok? Até aqui tranquilo, Pro? Alguma dúvida, algum comentário? Nada? Tranquilo, Pro, por enquanto nada. Então tá bom. Continuando, gente, que temos bastante coisa ainda para ver hoje. Uso dos porquês. Esse aqui a galera não curte muito, né? Vai dizer assim, pra que esse negócio de ter 4 porquês? Já não basta um, não sei usar um, ainda tem 4. Mas o que a gente tem que entender é que cada um deles representa uma ideia diferente. Tanto quanto eu quero escrever, quando na enunciação às vezes não vai mudar muito no momento da fala. Mas na escrita ele expressa ideias diferentes. Então, para que a gente entenda, né, a forma, a ideia que a gente quer representar, então é necessário essas mudanças. São palavras parônimas que a gente chama, né? Então, palavras parecidas aí na pronúncia, na escrita, mas que possuem um significado diferente. Bom, a primeira forma de porquê é bem tranquilo de usar, essa todo mundo sabe, né? Porquê separado e não acentuado. A gente vai utilizar em 2 casos principais. Então, a gente utiliza aí quando nós temos uma preposição por mais um pronome interrogativo. Isso significa que nós vamos iniciar uma pergunta. Tá? Então, quando depois dela fica subentendida também a palavra razão ou motivo. Então, por que motivo eu deveria pagar essa conta? Ou por qual razão eu deveria pagar essa conta? Perceba, eu estou aqui com a palavra no início, então toda vez que eu inicio, esse porquê vai ser separado e não acentuado. Ou também quando ela acompanha, né, essa ideia que eu posso substituir por razão,
motiva, enfim, eu também posso entender a função. A segunda forma, que a gente às vezes não usa muito, não conhece muito, é quando nós podemos trocar o porquê pela expressão pelo qual e suas variações, ou pela qual, pelas quais, enfim. Então, a vitória por que lutei está próxima, ou a vitória pela qual lutei está próxima. Nesse sentido, professor, mas eu não estou fazendo pergunta. É verdade, vocês não estão fazendo pergunta. Isso quer dizer que o porquê separado e não acentuado não serve somente para fazer perguntas, tá, gente? Mas pode ser também utilizado quando você vai falar aí, utilizar essa expressão, dessa ideia pelo qual. Ok? Então, pode utilizar assim. Depois nós temos o porquê separado e acentuado. Aqui vai ser, ele sempre, a dica é, sempre vai aparecer no final da frase, tá? Então, a gente vai também utilizar como uma função interrogativa, mas no final. Então, lembra disso, porquê separado, acentuado ou não, sempre para perguntas. A diferença é que um vem no início e o outro vem no final, tá bom? Então, eu devo pagar essa conta por quê? Nossa, vocês estão me achando que eu sou uma devedora, né? Porque não estou querendo pagar a conta. Seus pais não foram à festa, por quê? Então, acentuado no final, tá? Bom, depois nós temos outros dois tipos de porquês. Já tá todo mundo tonto, tanto eu falar essa palavra, né? Quando nós temos a ideia de uma explicação, né, de uma causa, vocês acabaram de estudar isso lá nas orações, certo? Nas orações coordenadas. Então, equivale à ideia de pois, tá? Então, porque foi você quem fez o pedido, ou pois foi você quem fez o pedido. Então, essa ideia de porquê, depois, como, a ideia de causa ou explicação, cabe esse porquê juntinho e não acentuado. E o último aqui, para acabar com essa ideia de porquê, né? Grafamos porquê junto e acentuado em uma palavra quando se trata de um substantivo. Então, em alguns momentos, nós utilizamos a palavra porquê ou o porquê, mas, na verdade, ela tem a ideia de o motivo, né? Igual o professor Girafales fala lá no Chaves, né? Então, quero saber por que causa, motivo, razão ou circunstância. É esse porquê aí que você tem que usar, gente. Tá? Então, com o sentido de um motivo, uma razão. Aí vai aparecer, em geral, vai aparecer sempre precedido de um artigo ou pronome. Então, a estação de trem desistiu da certificação, mas não se sabe o porquê disso, ou seja, não se sabe o motivo disso, ok? Então, você pode utilizar também, se ficar na dúvida do porquê, pode utilizar outra forma. Outra questão aí que pode gerar dúvida são as palavras onde e aonde. Então, o advérbio onde, ele é um indicador de lugar. Então, não fique utilizando essa palavra aí de forma equivocada no teu texto. Ele também é um pronome relativo, tá? A gente vai relembrar aqui como nós devemos empregá-lo. Então, sempre, se ele vier acompanhado de uma preposição e houver a presença de um verbo que exige essa preposição, então, vai ficar assim, aonde você quer chegar, tá? Onde você quer ir. Aqui nós teríamos, então, uma forma equivocada. Sempre assim, nesse início, essa ideia de movimento, né? Então, sempre empregamos a forma aonde. Aqui, o bairro onde moro recebeu investimentos. Um local mais fixo também. Bom, depois, na norma padrão, o advérbio onde deve ser empregado somente quando se remete a lugares ou espaços. Então, tome cuidado lá no teu texto, quando você vai empregar esse pronome, que é um pronome também, além de advérbio, e você não emprega sendo aí como a ideia de lugar. Um exemplo, a situação econômica onde estamos tem resultados frágeis. Percebam que aqui nós não estamos falando de lugar, mas sim de um momento. Então, aqui nós não devemos empregar essa expressão. Nós deveríamos utilizar na qual. Então, a situação econômica na qual estamos tem resultados frágeis. Os pronomes relativos, né, são que, quem, quando, onde. Então, a gente pode dar uma retomada em outro momento também. Agora, outra dica aqui são aí o plural. Outra dicação é boa, né? Outra dica é o plural dos adjetivos compostos. Então, lembrando, adjetivo, uma característica composto, né? Quer dizer que vai ter aí um hífen,
né? Todo mundo ama o hífen, que é um negócio que era uma coisa, agora é outra, né? Mas enfim, os adjetivos compostos, então, quando eles vêm separados por hífen, e apenas o último elemento é que sofre alteração para concordar com o substantivo. Então, por exemplo, aqui, jogadores franco-argentinos, percebam, isso daqui vai ser o meu adjetivo, mas o último item desse adjetivo é que concorda com o substantivo. Reuniões político-partidárias, medidas socio-humanitárias. Então, sempre quando eu utilizo os adjetivos compostos, eu vou concordar o último item com o substantivo. Existe uma exceção, né? Toda regra tem uma exceção. Na nossa língua isso não falta. A gente vai ter aqui a ideia do surdo-mudo. Então, vai flexionar-se em número e gênero, ou seja, no número quer dizer singular ou plural e o gênero masculino e feminino. Então, surdos mudos ou surdas mudas ou surdo mudo e surda muda, dependendo aí, né, da forma como eu estou escrevendo. Bom, gente, continuando aqui, mais uma dica, nós temos também, quando um dos elementos do adjetivo composto é um substantivo, que pode acontecer, usa-se então hífen, mas nenhum dos elementos varia. Então, por exemplo, uniformes vermelho cereja. Observe, aqui nós temos é uma cor, é uma característica, mas cereja é também um substantivo. Então, nesse caso, nós não utilizamos o plural, tá? Fica no singular. Bandeiras verde abacate. Também abacate é um substantivo, por isso fica no singular. Tá bem? Então, substantivos compostos, voltando aqui, quando a gente tem apenas um elemento ali, vai variar, né, de acordo com o substantivo, tá? Então, se ele está no singular, fica no singular, tudo. Se ele está no plural, varia lá de acordo para concordar com o substantivo. Caso um dos termos do adjetivo seja um substantivo, ele permanece no singular. Tá bom? Continuando aqui, gente. À medida que e na medida em que são palavras bem parecidas, expressões parecidas, e ambas têm valor de conjunção, ou seja, elas servem para ligar orações, ligar ideias, conectar. À medida que expressa a ideia de proporcionalidade. Então, equivale à ideia de proporção, equivale à proporção que, à medida que o calor aumenta, ele fica irritado. Então, à medida que, ideia de proporção. Agora, na medida em que, tem um sentido de causalidade, expressa uma ideia de causa, consequência. Então, nós também podemos utilizar, e aí que vem a dica, às vezes, eu não sei utilizar isso, vai para os sinônimos. Então, pode ser substituída por uma vez que, porque, já que, visto que. Eu adoro essas. Então, a população ficou satisfeita na medida em que suas exigências foram ouvidas. Agora, atenção. A expressão à medida em que não existe. Que aí você já fez um misturedo de duas expressões. E aí ela não existe. Tá bem? Bom, próximo agora, os pronomes relativos, a gente vai comentar um pouquinho aqui também. Os pronomes relativos, né? O pronome nada mais é que um termo utilizado para substituir o nome. Vamos pensar assim, Elisandra é bonita, né? Ela tem olhos verdes. Eu não preciso ficar falando Elisandra de novo, né? Eu posso utilizar um pronome para substituir o meu nome. Então, essa é a ideia do pronome, tá, gente? E o pronome relativo, ele é assim, um show no texto. Por quê? Porque ele está ali para que o teu texto não fique cansativo, você não fique falando as mesmas palavras e você possa introduzir um pronome para que substitua, tá? Já vou te mostrar um exemplo. Então, eles vão aí desempenhar, vão conectar as ideias. Prefiro fazer, observem aqui este exemplo. Prefiro fazer dissertações. Eu já conheço a estrutura das dissertações. Ok, uma frase, um período é escrito, mas você repete uma palavra. Então, você pode substituir por prefiro fazer dissertações cuja estrutura já conheço. Nossa, um pronome, uma palavra que fez mudar tudo que você escreveu até aqui. Então, o pronome relativo,
Ele é um show de bola. Você deve utilizá-lo, só tome cuidado. Eu lembro quando eu cheguei à universidade, que vergonha, mas eu vou contar aqui, tá, gente? Para vocês não cometerem isso. Quando eu cheguei à universidade, eu tinha o hábito, talvez você também tenha feito isso alguma vez na sua vida. Eu escrevia cuja qual, cujo qual. Gente, isso não existe. Não existe na língua. É igual crase antes de verbo. E aí, né, foi ali um momento penando um pouquinho, mas depois a gente vai aprendendo. Então, não existe. Não utilize dois pronomes assim na sequência, tá bom? Só uma dica aí pra gente não esquecer da professora Elisandra e das dicas, né? Bom, continuando aqui, o que mais nós temos? Vamos lá. Pro, Oi, pode falar, Pro. posso te fazer umas perguntinhas que eles me mandaram aqui no privado? Uhum, Ó, porque senão vai passar muito do que eles perguntaram. tá bom. Eles perguntaram se for colocar na redação esse problema, né? For escrever isso na redação, esse problema, usa esse ou este? Aí, se ele estiver retomando o que já foi dito antes, então ele fala assim: o suicídio de jovens do Brasil, né, atinge tantas pessoas por ano. Esse problema, então eu estou retomando o que eu já disse, tá? Sempre quando eu me refiro a algo passado, algo já dito, esse, essa ou isso. Perfeito. Outra perguntinha. Pode Aproveitar falar. aqui. Então, falar mais bom não é errado? Não, dependendo do momento, como foi explicado ali, né? Então, mais bem, mais bom, não é errado se a gente não estiver fazendo uma ideia de comparação, tá? Então, isso é mais bom do que aquilo, aí não caberia. Ok, Tem mais uma. Professora, eu não entendi direito a explicação sobre onde e aonde, a diferença. Se você poderia, por favor, explicar de novo. Posso retomar, sem problemas. Tá. Então, quando nós utilizamos onde e aonde, né, só retomando aqui, onde sempre ideia aí de lugar. A gente sempre vai utilizar onde aonde para lugar, tá, gente? Quando a gente fala assim em onde, é uma ideia de um local mais fixo, vamos dizer assim. E aonde um lugar em movimento, vamos entender assim, tá? E quando a gente fala em onde, como sendo um pronome relativo dentro do texto, só utilizamos para a ideia de lugar. Senão, a gente não emprega. Tá? Então, seria essa a diferença. Onde, lugar fixo, aonde um lugar em movimento. Então, onde você mora, né? É um lugar fixo. Tá? Como aqui, o bairro onde moro recebeu investimentos. Aonde você quer chegar? Está aí meio em movimento, meio vago, não sei ao certo. Tá bom? Ok, perguntaram se você já corrigiu todas as redações. Eles estão ansiosos. Estão ansiosos. Eu vou enviar hoje mais tarde. Eu passei a tarde corrigindo, hein? Tava tonta, assim, bêbada já de tanto ler. Mas eu vou enviando ainda mais tardar, tá bom? Tá ótimo, Muito obrigada, Nada. Pode seguir. Vamos tocando, qualquer coisa, vamos perguntar. Surgiu mais uma do aonde, então já vou aproveitar o momento. Tá. A frase aonde o trem está passando é correto? Aonde o trem está passando? Sim, estaria correta. Essa ideia aí de movimento ao mesmo tempo fixo, né? Mas estaria correto sim. Perfeito, obrigada. Nada. Vamos lá. O desvio do uso dos pronomes relativos, então, compromete essa coesão textual. Lembrando que a coesão, ela consiste numa escolha que eu faço aí das palavras, né? Então, mas eu posso confundir o meu texto, deixar ele assim incoerente, meio sem sentido. Então, quando eu utilizo o cujo, eu posso prejudicar também se eu não faço aí, né, uma forma adequada. Então, esta é a prova cuja farei. Nesse caso, estaria incorreto o emprego desse pronome. Então, essa é a prova que farei. Tá? Então, só para a gente pensar assim, que às vezes a gente quer usar uma palavra bonita, diferente, mas às vezes a gente prejudica
a estrutura, o entendimento do nosso texto, tá bom? Bom, vamos lá. Mais um pouquinho aqui de pronome relativo. Então, o pronome cujo e as suas flexões, né? Ou seja, cujo, cuja, cujos. Ele tem o valor de possessão, né? De um pronome aí possessivo. Então, não confie em instituições cujos cursos não são aprovados pelo MEC, né? Embora o cujo retome, então, o termo anterior, ele não concorda com ele, mas com os elementos possuídos. Então, procura um curso cuja licenciatura seja integrada ao bacharelado. Então, eu devo concordar não com o termo anterior, mas sim com a posse, tá? Então, quando eu emprego esse pronome cujo, ele tem um valor possessivo, sempre concordando com o elemento qual ele tem posse sobre. Tá? Bom, agora nós vamos para umas bem práticas, assim, que vocês usam aí mais no dia a dia, mas que tem aí uma confusãozinha. Principalmente esses termos, afim e afim. Que a língua é assim, né? Não sei porquê, mas é assim, gente. Tem palavras juntas, separadas, e a gente tem que saber como que usa. Principalmente na hora que a gente vai lá para a conclusão do nosso texto. Eu tenho percebido em algumas redações, quando vocês vão, sempre é importante lá na conclusão, a gente falar o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito e para que vai ser feito. Ok, está ótimo. Mas tomem cuidado quando vocês forem falar que isso deve ser feito a fim de quê? Então, você tem que utilizar essa expressão aqui, tá? Nunca utilize esta aqui. Por quê? Esta expressão, a fim separado, ela exprime a ideia de finalidade, ou seja, um objetivo, ou também a disposição para fazer algo. Então, por exemplo, arrumei o meu cabelo a fim de ver o meu namorado. Observe, existe aqui um objetivo, né? Esse exemplo não é para mim, tá, gente? Porque eu sou casada. Então, arrumei meu cabelo a fim de ver meu marido, né? Então, a gente tem aqui uma expressão separadinha, porque representa a ideia de finalidade ou objetivo. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui quem está a fim de ir para a praia no recesso? Eu, né? Todo mundo. Então, a gente tem aqui, observe, agora nós temos a ideia de disposição para fazer algo, tá? Então, está afim. Agora, a segunda expressão, quando nós temos afim juntinho, é a ideia de afinidade. E geralmente vem aí no plural. Então, na prova de hoje, apareceram assuntos afins, ou seja, assuntos relacionados que têm afinidade, né, entre si. Beleza? Ninguém mais vai errar na hora de fazer a conclusão, né? Não quero ninguém mais escrevendo afim junto. Tá bom, gente? Continuando. Oi, Pro, rapidinho, tem uma pergunta aqui no reservado também, tá bom? Pode falar. É de uma aluna, ela coloca assim, olha, eu acabei aprendendo alguns artigos e leis brasileiras de cor. Eu poderia começar a redação colocando a lei e o artigo? Exemplo, a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no artigo tal, e dar início à frase? Eu acho que seria mais interessante para a argumentação. Para a argumentação do teu texto, porque ela ficaria mais consistente, né? Geralmente, na introdução, o que a gente tem a obrigação de fazer? Obrigação para que vocês lembrem da ideia como iniciar, né? Então, a gente contextualiza. Essa contextualização pode ser feita de diversas maneiras, como a gente já falou nas outras aulas, definindo o assunto, citando alguém, citando uma música, uma série, nessas que eu li agora de vocês, tinha muito disso, achei muito legal. Então, não seria, acho que, interessante para a introdução, mas sim para a tua argumentação. Na argumentação é show de bola, você trazer dados estatísticos, constituições, leis, é muito legal dependendo do assunto também. Então, isso não fica na ideia do achismo. Isso é muito importante. Se você tem essa condição de decorar, de lembrar, de associar, ótimo. Mas para
mas para a parte aí da argumentação. Tá bom? Legal. Tem mais uma perguntinha. Tá Eu bom. também tenho. Vai, Lídia, pode ir. Posso, Fabi? Vamos lá, então. Pode. Hoje tá pegando fogo. É assim que a gente gosta. Assim que é bom. Estão perguntando essa. Pergunta para ela por que não está sendo utilizado a crase na frase do estão a fim de ir à praia, por favor. Aí a gente não tem, né, esse emprego, porque aqui a gente não tem um verbo, ou seja, um termo que está regendo uma preposição, tá? E a gente não tem depois uma palavra que seja no feminino, porque essa expressão aqui, afim, é uma expressão em si. Não é nem depois aqui, não é um substantivo feminino e nem um verbo que está regendo, tá? Então, é uma palavra aí, é uma preposição que está formando, né? Uma locução, mas não tem a ideia e não tem a necessidade de crase, porque a gente não tem essa junção de preposição com artigo, porque não tem substantivo depois. Tá bom? Agora, se for aqui antes ou aqui depois? Se for aqui depois, né? Para ir, de ir para a praia. Aqui, se eu não tivesse a preposição para, aí eu teria a necessidade de utilizar crase. Acho que agora eu estou respondendo a pergunta, né? Aí eu teria a condição de ter que usar crase, tá? Que quem vai a algum lugar e praia é um substantivo feminino. Mas, como nós já temos essa preposição para, também não tem a necessidade de eu colocar para a praia. Vai ficar como se eu estivesse utilizando uma crase mais uma preposição. Tá? Então, não tem necessidade aqui. Acho que respondi, né? Acho que eu estava misturando as coisas. Mas é isso aí. Então, aqui eu não utilizo em nenhum momento, aqui porque não há necessidade, e aqui porque eu tenho já uma preposição e depois um artigo. Tá bom? Pro, só mais uma dúvida aqui, voltando lá um pouquinho nos cujos. Esta é a prova cujos tirei 10, tá certo? Deus me livre, não. Foi o que eu não sei, né? Mas gente, desculpa aqui, né? A professora é bem assim expressiva. Não, espontânea, mas não. Esta é a prova, né? Cuja tirei 10, então. Por sempre o cuja e suas variações tem que concordar também, gente, com o substantivo qual está se referindo, tá? Sempre assim. Nunca a gente vai utilizar, porque eu tenho problema de concordância, tá? Nominal. Mais alguma pergunta? Ok, Pro. Então tá bom. Continuando. Agora esse daqui tem gente que já sabe de cor salteado, beleza, mas ainda eu vejo alguns tendo essa dificuldade nos textos. Então nós temos mais, mas e mas. Então, mais, todo mundo já sabe, ideia de soma, de adição, né? Então, você pode fazer os exercícios mais de uma vez. Mas, ideia de oposição, aí você já sabe, né? Porém, contudo, entretanto, então, queria sair, mas minha mãe me proibiu. E mas, acentuado, a ideia aí é um plural de má, né? Uma ideia de algo ruim. Neste bimestre, suas notas estão muito más. Espero que essa não seja sua realidade, né? Por favor. Então, nós temos essas três formas: mais, mas e mas. Então, tomem cuidado com o acento. Sempre vai ser aí no momento que eu estou dando plural de algo que é mal, né? Substantivo aí é algo que é a ideia de mal. Bom, outra expressão, quem é adventista ou quem vai à igreja já ouviu muito essa expressão em oração. Alguém que já ouviu aí muita oração, que ora, a gente não tem como falar essa expressão sem lembrar disso. De encontro e ao encontro, né? Então, às vezes, né? Peço que o Senhor faça isso, que isso venha de encontro à nossa necessidade. Bom, vamos analisar como que a gente utiliza isso. De encontro a ou de encontro a é uma expressão que indica uma direção contrária, tá? Uma ideia de embate de ideias. Então, sempre que conversamos, suas opiniões vão de encontro às minhas, tá? Então, embate, uma ideia de oposição. Agora, a expressão ao encontro de, que é bem parecida, mas a ideia é outra,
tome cuidado com isso. Exprime a ideia de somatória, de associação. Então, suas sugestões são ótimas. Elas vêm ao encontro do que pretendemos fazer para resolver o problema. Então, de encontro, contrária. Ao encontro, a ideia assim parecida, que se associa e que soma, tá bom? Vamos ver o que mais temos aqui. Acerca de, essa aqui, né, vocês vão dizer, nossa, dá para piorar minha vida, né? Acerca de e acerca de. Tudo igual, professora, qual a diferença? Não vi nenhuma até agora. Bom, vamos ver, tem diferença sim, senhores. Acerca de, né, quando eu utilizo aqui o verbo haver, tá? E depois a expressão cerca de, indica tempo aproximado, ou seja, um tempo que já passou. A estiagem castiga a região há cerca de 3 meses. Então, tempo transcorrido, tá? Com o verbo haver aqui. Acerca de, separadinha, primeira ideia de aproximadamente. Então, a cachoeira fica a cerca de 6 quilômetros da cidade. Então, a ideia de proximidade. E a última expressão, que é uma que eu gosto bastante, é a ideia de respeito, a respeito de, sobre. Aqui, gente, é legal você utilizar essa expressão, é uma dica, algo que eu aprendi também assim na universidade, na hora de escrever os textos. Foram 2 expressões, que é acerca de, em vez de sobre, e por meio, ao invés de através. Então, sempre empregar outras palavras, isso vai te ajudando aí na construção do teu vocabulário. E fica melhor no teu texto, na construção também. É a ideia de que você, né, não fala o que todo mundo fala. Tome cuidado, claro, você tem que saber usar. Mas, conforme você for aprendendo uns toques assim, é legal utilizar. Então, acerca de, separadinho agora, a ideia de sobre, a respeito. Então, ainda não conversamos acerca da nova data da reunião, beleza? Então, acerca com o verbo, tempo que passou. Acerca, separado, ideia de aproximadamente, próximo. E acerca junto, a ideia de sobre. Tranquilo? Agora, eu vou ir para o fechamento aqui da nossa aula, passando para vocês, eu recebi um material esses dias, eu achei interessante, escreva bem usando conectivos. A gente vai ver agora alguns conectivos, tá? Tenho percebido alguns usos frequentes aí nas redações, mas é sempre bom a gente conhecer outras formas também, né? De começar um parágrafo, de introduzir uma ideia, para que não fique também sempre no mesmo formato o nosso texto. Bom, as transições. Os termos de transição nada mais são do que esses conectivos que eu vou iniciar uma ideia, um parágrafo, tá? Os termos de transição, então, eles ajudam na fluidez do teu texto. É muito importante você utilizar os conectivos. Ah, mas eu não sei muito bem o que significa essa ideia, então utilize outra palavra. Mas não deixe de empregar na hora de conectar, de ligar o teu texto, as tuas ideias. É muito importante. Contudo, nós não devemos sempre também utilizar. Numa aula passada, acho que na semana retrasada, não sei, alguém perguntou quantos conectivos seria adequado no texto, né? Quantos conectivos mais ou menos? Eu falei que não dá pra gente dizer, assim, é um padrão, 3, 4. Não tem como, porque depende como você vai organizar a tua ideia, tá? Mas também, se a gente ficar utilizando toda hora o conectivo, pode ficar meio cansativo, né? Então, você começa a ler lá o texto toda hora, início de parágrafo, é uma palavra bonita, daí outro período. Aí também fica muito assim rebuscado e foge um pouco, às vezes, do teu padrão de escrita. Bom, esses termos, então, eles são bastante úteis quando nós mudamos um parágrafo, porque eles vão conectando as ideias. Então, os conectivos, eles são importantes para a questão da coesão e coerência textual, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos aqui, por exemplo, a ideia de afirmação. Então, eu posso utilizar com certeza, indubitavelmente, olha que palavrão bonito, né? Certamente, de fato, depois conclusão. Essa aqui é legal, porque a gente vai utilizar no nosso texto. Em suma, em síntese, em resumo, resumidamente, né? Depois, consequência. Assim, consequentemente, com efeito,
continuidade, além de, ainda por cima, bem como, também. Dúvida? Talvez, provavelmente, quiçá. Olha, gente, já usaram, professores, essa palavra? Bonita, né? Quiçá. ênfase, então até mesmo, no mínimo, no máximo, só. Então, são ideias que eu vou trabalhando no meu texto. E aqui, já indo para os finalmente, a gente tem também a ideia de exclusão. Então, quando eu falo apenas, exceto, menos, salvo, só, somente, se não. Então, a ideia é que eu vou excluindo as ideias, tá? Explicação, a saber, isto, por exemplo, mesma ideia do porquê, que a gente já viu. Inclusão, inclusive, também, mesmo, até. Vou botar os óculos aqui que eu não estou enxergando. Oposição, então, pelo contrário, ao contrário de. Prioridade, né? Eu vi alguns aí utilizando como que era a expressão, eu achei assim tão chique. Já lembro, né? Então, em primeiro lugar, primeiramente, uma dica aqui, quando você utiliza essa expressão no seu texto, em primeiro lugar ou primeiramente, lembre-se que você vai ter que ter um segundo lugar e lembre-se que você vai ter que ter um segundamente, tá? Porque senão fica um negócio assim, primeiro lugar, mas depois não tem o segundo e já vai lá pro final do texto. Então, lembre-se disso, tá? Antes de tudo, acima de tudo, inicialmente, isso aqui é legal, muitos utilizam esse. Restrição, a ideia de apenas, só, somente, unicamente. Retificação, uma ideia quando a gente retoma uma ideia, então, ou reitera, como a gente fala, aliás, isto é, ou seja, essas expressões, um adendo aí, isto é, ou seja, são expressões que a gente vai utilizar para reiterar a ideia, ou seja, para explicar melhor essa ideia. Quando eu faço isso, sempre essas expressões, sempre, regra, elas vêm entre vírgulas, tá? Então, eu coloco a ideia, vírgula, isto é, vírgula, ou seja, a mesma coisa, tá? Sempre entre vírgulas. Uma dica aí para você não errar mais também. E tempo aqui nós temos antes, depois, então, já posteriormente. Deixa eu ver, acho que esse aqui seria isso. Oi, pode? Vamos uma dúvida aqui, acho que umas duas. Olha, colocaram assim, diante dos fatos supracitados, serve para conclusão? Sim, serve. Essa palavra é bonita também, né, gente? É chique, eu gosto. Então, supracitados. Quando vocês forem para a faculdade, estiverem escrevendo também um artigo, por exemplo, para vocês não ficarem escrevendo o autor, porque aí você escreve o nome do fulano, daí depois você fala o autor. Depois, tá, e agora? Aí você pode utilizar o autor supracitado, então pode utilizar sim. Tá. Outra aqui. Precipuamente é outro para prioridade? Precipuamente? Isto. Diferente esse, hein? É. Precipuamente, gente, eu não conheço essa palavra, não está no meu vocabulário. Nossa, mas é professor de português. Confirma pra gente, então, se é isso mesmo, porque né, eu também não... Eu tenho mais uma pergunta, Pro. Pode falar. Isso, Pro, é isso mesmo, precipuamente, tá? Tá confirmada a palavra. Tá, vamos ver aqui. Aí vai falar, nossa, professor de Perfeito. português, né? Mas, gente, não, professor de português não é dicionário ambulante, tá? Lembre-se disso. Ainda mais essa linguagem que vai aparecendo todo dia. Não teria essa ideia, gente. Teria a ideia de principalmente, mas não de primeiramente, tá? Então, seria a ideia de principalmente. Agora eu olhei aqui. Tá bom? Tem mais uma aqui. Esse material você vai disponibilizar para eles, né? Sim, eu disponibilizo. Esse slide. Tá, perfeito. Pode Pronto, falar. Pro, o que Oi. significa indubitavelmente? Acho que eu nunca ouvi essa palavra na vida, uma aluna disse. Hoje a gente tá falando aí das palavras diferentes, né? Indubitavelmente seria algo assim muito importante, né? Onde que a gente viu essa palavra? Seria aqui na afirmação, né? Então, eu estou confirmando uma ideia, algo que é importante que está sendo confirmado dentro do meu texto. Ela é diferente mesmo, né?
Então, a ideia de afirmação. Se você não quiser usar essa palavra indubitavelmente, você pode utilizar certamente, né? Com base nesse fato, tá tudo certo também. A gente traz algumas palavras aqui para a gente entender a ideia delas, né? Mesmo sendo diferente, mas como eu falei, sempre empregue expressões e palavras que estejam de acordo com o teu texto. Às vezes você utiliza uma palavra assim super legal, super bonita, mas o texto como um todo, ele não está seguindo um padrão de linguagem tão rebuscado. E aí o seu corretor vai ficar assim, tá, mas essa palavra bonita e depois isso. Então, se você quer utilizar um padrão mais elaborado, busque manter essa linguagem mais elaborada dentro do teu texto como um todo. Outro dia um aluno falou assim, professora, acho que eu já contei isso para vocês, né? Mas a gente vai relembrando de professor, eu tive que até aprender o que significava concomitantemente para colocar no meu texto. Mas aí, né, tem que aprender o concomitantemente, mas e o resto? Então, não só uma palavra bonita e diferente, mas um padrão de escrita. Mais alguma pergunta, Pro? Olha, a mesma aluna, ela coloca assim, olha, eu poderia usar indubitavelmente, fui muito bem na prova ou não? Se tem a ideia aí de certo, acho que desligou pro teu áudio. Desculpa, eu fechei sem querer. Tá. Olha, essa mesma aluna pergunta assim, olha, eu poderia usar essa palavra, né, que foi a indubitavelmente, fui bem na prova ou não? Indubitavelmente fui bem na prova, sim. Essa é a ideia de certamente, né? Algo que não se discute, algo que não tem dúvida. Então, eu posso utilizar. Pro, Oi. tem uma pergunta aqui. Quando lemos um texto ou um artigo e encontramos uma palavra que nunca ouvimos falar, mesmo se tentarmos verbo, contexto e não entender, como poderia ser entendido? Quando eu não conheço a palavra e tento assimilar o contexto. Bom, gente, se você está na tua casa com a internet, você pesquisa, né? Tiver ar-condicionado. Agora, se você está num vestibular, em algo assim, aí você vai realmente ter que puxar para o contexto. Tentar entender, ler e reler, porque senão você pode ser prejudicada aí, né? Na questão da estrutura, da interpretação, eu não sei. Então, tiver a possibilidade, pesquise. Se não tiver, apele para o contexto. Leia e releia. Por isso que, gente, a leitura, ela é essencial por causa disso, né? Então, quando a gente lê, a gente vai criando e ampliando o nosso vocabulário. Vai lendo expressões diferentes. Quando você se depara com uma palavra diferente, eu sempre faço isso, como essa palavra que hoje foi me falada aqui. Então, vai lá para o dicionário, procura, tenta entender o contexto, para que o momento que você for empregá-la, você saiba utilizar. Tanto numa leitura desafiadora, né, um momento de vestibular, ou também na escrita, tá bom? Mas se não souber, não tiver onde pesquisar, contexto, não tem para onde fugir, gente. Ou Senhor me revela, né? Porque senão vai ficar difícil. Mais alguma, Pro? Não? Terminando? Aqui comigo eu não tenho mais nenhuma não, Pro. Tá bom. Pro Lídia, mais alguma coisa? Deixa eu Eu só ver tinha se... uma aqui, mas foi a mesma da Fabi. Acho que ela mandou para as duas. Foi respondido. Pro, muito Entendi. obrigada. Nossa, foi uma aula maravilhosa. Muito bom relembrar, retomar tudo isso, né? Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, foi uma aula maravilhosa, onde nós tivemos a oportunidade de relembrar muitas coisas. Deus Bom, abençoe, Pro. viu? Fico Pro, espera feliz. só mais um pouquinho, só a Tá saideira, de bom, repente. Ó, tá bom. a aluna colocou assim, agradeceu a aula, que você é demais. Também Oh, gostei obrigada. muito, viu? Você pode trazer uma aula sobre interpretação textual? Nos próximos momentos aí nós podemos, tá? Eu tenho aí um cronograma bem puxadinho aí, porque com essas aulas de redação e gramática intercaladas, mas sim, num momento a gente pode puxar sim, seria bem interessante, tá bom? Vamos tentar encaixar aí nas próximas.
Tá ótimo, Pro. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente, aí pelo apoio, gente. Obrigada por estarem aí me acompanhando. Sei que vocês já estão cansados, alguns já me ouviram hoje de manhã, mas parabéns aí para você que está andando aí essa segunda milha. Tenha certeza que vai valer a pena. Que Deus abençoe. Beijo na testa de todo mundo e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Legal, ótima aula, Pro. Deus abençoe, viu? Amém. O professor Marcos já está ali, já empolgado ali para começar a aula dele, mas a gente vai dar uma alongada, vai dar uma esticada. Quem quiser ir ao banheiro, vai bem rapidinho. Enquanto isso, a gente vai colocar uma música. Eu prometo que eu vou tentar que o áudio vai sair hoje, viu, gente? Vai ficar tudo bem, tá bom? Professor, daqui a pouquinho eu te chamo, tá bom? Repensa. Poderia te dizer talvez que falta pouco pra você chegar e que a vitória você alcançou, não precisa nunca mais lutar, mas nada disso te faria seguir ao seu destino final. As pedras no caminho estreito ainda vão ferir. Outra vez, pois vitória não é só ganhar, vitória é nunca desistir até vencer, lute até o final, lute até o final. Outra vez.
Muito bem. Tem um recadinho aqui da professora Elisandra, que ela esqueceu, mas ela está dizendo que já enviou a próxima proposta do texto, tá bom? E que vocês precisam fazer a devolutiva até a próxima quinta-feira. Então, até a próxima quinta-feira, ela estará recebendo a devolutiva, certo? Professor Marcos, prazer em revê-lo. Depois de um tempo aí, né, nós todos parados. Tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? Ah, ok. Então, depois de um tempo aí, todos nós parados, né, mas tivemos a oportunidade de fazermos as sequências didáticas da disciplina de História. Mas está tudo certo. Seja muito bem-vindo. Deixa eu olhar aqui que ele me mandou um recadinho. Ah, o microfone dele está desabilitado. Espera só um pouquinho, Pro. Segura aí. Pronto. Ah, agora foi. Agora o seu está desabilitado. Tá certo? Fechou. Agora vai. Só aí, então? Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Beleza. Pessoal, Seja boa noite. bem-vindo. Obrigado, Pro. Obrigado. Prazer em revê-la também. E a todo mundo aí que está aí presente. Boa noite para todos. Tá? Sejam todos muito bem-vindos novamente nessa aula de História. Tá? Na nossa última aula, nós estudamos ali um pouquinho sobre a crise de 29. Né? Eu achei interessante trazer duas visões para vocês. E foi o que eu fiz. Trouxe duas visões e a gente aprendeu um pouquinho sobre essa crise, né? Que foi bastante interessante e que ajuda a entender um pouquinho sobre o fascismo. Né? Nós não podemos entrar nesse assunto sem entender a crise de 29. Ela é muito importante. Tá? Então, como eu havia começado esse assunto na nossa última aula, tá? Eu não pude terminar, eu vou continuar hoje. Beleza? Só também para eu ativar meu compartilhamento de tela, também está desabilitado aí. Escutou? Ainda não foi não, Pro. Ah, agora foi. Valeu, obrigado. Tá, então eu vou pegar aqui e vou compartilhar aqui então. Legal, legal. Show. Agora foi, agora foi. Deixa eu pegar aqui. Então, como eu sempre venho fazendo, tá? Eu vou pegar ali o assunto da onde nós paramos, né? Então, eu peguei com vocês na nossa última aula e dei 3 perguntas para ver quem ia acertar. Tá? Então, essas são as perguntas ali, né? Qual é o slogan utilizado ali pelos Estados Unidos na década de 20? Qual eram as 2 visões abordadas ali? Qual é o motivo que levou à quebra da Bolsa de Nova York? E cite 5 características do fascismo. Tá? E aqui está a resposta, American Way of Life. Tá? As 2 visões de culpa foi a subprodução e o FED. E as 5 características são o totalitarismo, o militarismo, o anticomunismo, antiimperialismo e unipartidarismo. 5 de muitas, né? Muito bem. E quem acertou essas 3 questões e também quem acertou ali as outras 3 que eu dei na nossa penúltima aula, tá? Então foi ali a Cíntia do CAD. Cíntia, se você estiver ali me ouvindo, tá? Você está me enxergando aí, parabéns. Tá? Você acertou novamente. Você foi ali a primeira colocada, foi que respondeu corretamente as 3 perguntas da última aula e também essas 3 últimas perguntas ali que eu dei sobre o tema que nós abordamos na nossa última aula sobre crise de 29. Então, valeu, Cíntia, tá? E também muito obrigado para todo mundo que participou. Vários participaram de vários colégios. Muito bem, tá, gente? Então, sem mais delongas, vamos ali só fazer uma retomada rapidinho sobre o que é o fascismo. Eu citei para vocês que o fascismo histórico ele tem algumas características que são básicas, né, para você poder entender de fato o que ele é. Né? Ele tem como base primordial o totalitarismo, ou seja, é um partido que tem os poderes totais nas mãos dos líderes, tá bom? Então, nós sabemos a característica número 1, ele é supernacionalista, tá? Ele é, obviamente, totalitarista, ele é concentrado os poderes, né? Ele tem o militarismo como força para poder conduzir o próprio regime. Ele é anticomunista, porque por causa do contexto daquela época que nós estudamos na nossa última aula, fez com que surgisse ali essa característica de ser anticomunista. E nós vamos ver, tá? Muito bem, tá? Ele era antiliberal,
também a gente vai entender esse contexto, unipartidarista, ou seja, apenas um único partido, e tinha o culto ao líder exacerbado, tá bom? Sem falar também que o próprio governo apoiava e fazia propagandas políticas a favor do partido, e a educação ela era dirigida, tá? Então tinha um professor em sala de aula que era instruído pelo partido totalitário, e ali ele instruía também os alunos a adorarem o partido e a cultuar o líder, tá bom? Para o fascismo, ele tinha uma característica interessante, ele era corporativista. Já o nazismo, ele tinha uma a mais, ele era mais racista. Tá? Além disso, ele também tinha a questão da expansão territorial. Beleza? Então, como nós também abordamos na nossa última aula, os principais líderes são esses: Mussolini, Franco, Salazar e Hitler, cada um ali num país da Europa. Os dois principais que nós vamos focar são esses ali, né? Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha. Hitler é o principal antagonista da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Pro, até aí tudo bem, né? De Pro, boa, né? tem uma aqui, Pro. Ó, Já pode fazer. já tem aqui. Ó, o nazismo e o fascismo estão fora do espectro político? O que seria corporativista? Ah, legal, tá, legal. O nazismo e o fascismo, eles não estão fora do espectro político, né? Eles foram construídos em cima da política. Tanto é que Adolf Hitler utilizava o racismo como força política. Se você vai entender esse negócio aí, eu vou chegar lá, é bastante interessante entender esse assunto. Tá? Então, ele utilizava o espectro político, afinal de contas, é onde surgiu esses grandes líderes, né? O discurso, a oratória cativante, era ali onde ele conseguia os seus votos, tá bom? Então, calma lá. Tá? E corporativismo, eu posso dar um exemplo para vocês, né? Eu deixo aqui uma indicação que eu dei na minha última aula, que é o filme A Onda, tá? É um filme europeu, não é um filme americano, que conta a história ali de fatos de um professor que fez uma experiência fascista em sala de aula para alunos que eram céticos, falando que isso nunca mais ia voltar nos dias de hoje. Tá? E o negócio, eu não vou dar spoiler, né? Se é muito spoiler aqui, o negócio fica assim bastante quente no filme. Tá? Então, vale a recomendação para vocês, procure depois ali no sistema de streaming ou alugue no YouTube, tá? O filme chamado A Onda. Não é esse A Onda aí de catástrofe geográfica não, tá bom, gente? É Die Wile, se não me engano o nome dele ali em inglês, tá? Então, é esse filme que eu deixo para vocês. Corporativismo é você ter o espírito em comum, unido de uma nação, tá? Por exemplo, eu pego em sala de aula e vou dar uma prova, tá? E essa prova eu pego e junto o aluno que é ruim em determinada matéria e pego um aluno que é bom em outra. Esses dois alunos, então, de maneira mútua, vão desenvolver uma prova muito melhor. É um espírito corporativista, tá? Isso aí era pregado no fascismo muito mais do que no nazismo. No nazismo tinha uma questão mais de soberania, né? Muito bem, então vamos ali voltar, né? O fascismo de Benito Mussolini, tá? Então vamos entender as conjunturas externas, tá bom? Então nós sabemos muito bem que a Itália lutou ao lado da Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Porém, no meio da guerra, ela troca, ela vira casaca e vai para a Tríplice Entente, porque a Inglaterra prometeu algumas terras caso ali a própria Itália ajudasse. E foi feito. Porém, essa promessa não foi cumprida. Tá? A Itália ficou sem as terras até então prometidas pela Inglaterra. Tá bom? Embora ela saísse vitoriosa dessa Primeira Guerra Mundial, ela não teve as reivindicações que todos os outros países tiveram no Tratado de Versalhes. Viu aquele tratado, aquele documento que foi assinado, cujo qual a Alemanha foi obrigada a assinar e a pagar dívidas gigantescas, ali, obrigada ali a ceder várias implicações colocadas para os outros países campeões? Então, já que a Itália também foi um dos países campeões, ela não saiu ganhando tanto dinheiro quanto saiu os outros países. E a Itália, então, fica meio que revoltada com isso. E, obviamente, como um contexto de guerra, nós sabemos, mesmo você sendo um país que ganhou, tá? Entre aspas aqui, você sai perdendo de outro lado. Porque em combate, em guerra, você tem muito gasto, tá? Você tem muito gasto. É com insumos, é com gasto humano, tá? Bélico em geral. Então, você tem um gasto gigantesco com o país. Além de aumentar imposto, direcionar as verbas para a questão bélica. E a Itália ela sai quebrada da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, isso é muito interessante de entender. Muito bem. Tá? Deixa eu passar aqui pro... Aê. E nada melhor do que explicar o fascismo com essa frase que eu terminei na nossa última aula, né? O que é fascismo para o cara que inventou o fascismo, o fácil de combate? Ele falou o seguinte, abre aspas, até falei para vocês que é muito interessante decorar essa frase,
para citar em vestibular, em citações ali, em redação, ó, show de bola. Tutto nello Stato, niente al di fuera dello Stato, nulla contra lo Stato, ou seja, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Essa foi a frase proferida pelo próprio Benito Mussolini ao explicar o que é o fascismo, tá bom? Então vamos entender o que é uma conjuntura interna. Pro, até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? Um pouquinho. Não, Pro, pode continuar. Tudo Beleza. certo. Tranquilo, tranquilo. Opa, então vamos entender o que levou então o surgimento do fascismo. A gente viu o externo, né? Itália quebrada, Itália não recebe a promessa, tá? Itália passa pela crise de 29 também. Então, Itália está ali naquele, vamos dizer assim, a Deus dará, né? Então, economicamente falando, a Itália está, de fato, ali aos frangalhos, tá bom? Então, vamos entender como que estava a Itália internamente falando, politicamente falando, tá bom? Então, a Itália ainda era uma monarquia parlamentar, que tinha vários problemas, como, por exemplo, dívida, desemprego e inflação batendo mais de 100% ao ano. Ou seja, você compra um produto hoje que é R$2, no final do ano ele está 4. Entenderam isso? Então é uma inflação gigantesca, tá? E isso o pai de vocês passava ali nos anos 90, com certeza, quando estava entrando no Plano Real, um pouquinho antes, ele sabe muito melhor do que eu, que eles passaram ali. Então pergunte para o pai de vocês, faça exercício aí, para vocês terem uma noção do que é inflação, tá? Segundo tópico, tá bom? No meio rural, principalmente na região sul italiana, tá? Havia muitas rebeliões por causa ali da questão das más condições que eles estavam se encontrando. Afinal de contas, a região sul da Itália era menos desenvolvida, beleza? Já na questão urbana, o que vai agravar na Itália, né? A questão do agravamento lá vai ser a questão das greves. São várias greves que vão ocorrer ali em várias fábricas, principalmente porque essas fábricas começam a receber ideias socialistas. Para você que já esqueceu que esse conceito é um conceito defendido ali por vários pensadores, ideólogos ali do século XIX, principalmente, com o socialismo científico. O principal que vocês mais conhecem, obviamente, que sempre ouviram falar dele, é Karl Marx e o, então, coautor também do livro dele, que é o Manifesto Comunista, que é o Friedrich Engels. Tá? Então, esses dois pensadores ali vão ali levar a ideia deles por toda a Itália, principalmente no começo do século XX, tá? Então, fábricas vão ser tomadas, vão quebrar máquinas. Aquela ideia de que máquina toma o lugar do homem na fábrica e ele perde o emprego. Pro, tá aí tudo bem? Tô vendo que tá piscando aqui. Tranquilo? Tranquilo, Pro, tranquilo. Quando você conseguir, Pro, coloca a Lídia também como co-anfitriã, para ela poder ver as mensagens dos alunos. Obrigada, querido. Acho que ela passou para você. Peraí, então vou ter que interromper aqui esse negócio, né? Só um minutinho, então. Poxa vida. Cadê a Lídia? Ah, tá aqui, né? Isso. Porque eles mandam também para ela as perguntinhas, aí ela vai vendo também. Beleza, foi. Acho Obrigada. Que foi, hein? Foi. Valeu. Por nada, apresentou de novo, né? Obrigada. Tá ok, de novo, né? Pro. Sim, perfeito. Tranquilo, então. Muito bem. Então, em meio de todo esse conturbado aí, período que vocês aprenderam comigo agora, em 1919 surge um movimento chamado Fácio de Combate. Tá? Adivinha quem liderava esse movimento? O próprio Benito Mussolini. Ele afirmava defender aquele tipo de discurso ufanista. Tá? Para você que também esqueceu esse conceito, ufanista é aquele conceito cujo qual você busca o passado, tá? Tentar trazê-lo ao presente e vangloriar até então. Tá? Então, isso aí é o ufanismo. Tá? Então, Benito Mussolini vai utilizar o ufanismo principalmente ali na Itália. Adivinha só o que tinha, qual que era a grande civilização que tinha ali na Itália, hein, gente? Comenta aí, que eu sei muito bem que vocês sabem qual é essa civilização, né? Adivinha só qual era? Roma, tá? Então ele tenta trazer novamente ali o simbolismo, aquela questão da grandeza romana. Tanto é que você pode perceber que um dos principais símbolos que eles vão utilizar ali é a própria águia, né? A águia romana é sempre utilizada ali como símbolos nazistas e fascistas, tá bom? E até mesmo como símbolos de grandeza de outras nações que não são nazistas nem fascistas, mas porque ela simbolizava aquele animal pomposo, né? Que poderia ali então conquistar os ares, tá? E ele surge então tendo esse tipo de defesa de discurso ideológico. Obviamente, ele surge com esse movimento para tentar reprimir os socialistas. Tá? Então, ele surge de uma base
cujo qual ele vai formar um monte de grupos ali de pessoas chamados camisas negras, né? Eles foram apelidados com esse nome justamente porque eram tropas que eles se fardavam de camisas negras, né? E ali eles tentavam reprimir esses tipos de movimentos populares com bastante violência, tá? Então, ó, para de ficar fazendo baderna aí, cara. Tá acabando com o nosso país, né? Então, o pessoal ia ali às ruas e, através da violência, eles faziam esse tipo de vamos dizer assim, defesa da Itália, tá bom? Então, isso era muito comum. Para você ter uma noção como esse negócio é muito longe aqui do Brasil, tá? Aconteceu também aqui no nosso país, eu não sei se o seu professor comentou isso em sala de aula, mas durante a ditadura militar aqui no Brasil, as faculdades saíam para fazer manifestações na rua, né? Ali, obviamente, contra a ditadura, né? E também tinha algumas faculdades que não gostavam dessas manifestações comunistas, né? Que eram ligadas mais ao comunismo. Como, por exemplo, Mackenzie, né? Adivinha só. A Mackenzie fez um negócio chamado Grupo de Caça Comunista, né? Que é o famoso, esse mesmo ensino que foi para vocês. Eles saíam na rua, meu, com paus e pedras e ali tinha encontro de faculdades para quebrar o pau, né? Uns defendendo mais o governo, outros defendendo mais a Revolução Socialista. Então, esse negócio não está muito longe da gente, tá bom? Enfim, voltando aqui, fechando esse adendo histórico, tá? Obviamente, eles eram apoiados, adivinha só, essas camisas negras, eles eram apoiados ali pela alta cúpula financeira da Itália, né? Então, pela alta burguesia italiana. Bem, tá Alguma pergunta, Pro? Passou o som aqui. Pro, tem aqui uma pergunta. Ó, Benito Mussolini era um comandante do exército nessa época ou era um Zé Ninguém que começou esse movimento? Ah, legal. Ainda não era esse comandante que vocês conhecem nos dias de hoje, tá? Ele parte de um movimento da base, né? Você deu sempre de Zé Ninguém, né? Então, ele parte dessa base mais, vamos dizer assim, truculenta, fica conhecido pelo povo e ele vai começar a alçar voos ali na questão de ser querido, em geral, pelo povo, tá? Então, ele ainda não era tão reconhecido quando ele começou. Mas ele começou a receber bastante apoio, justamente porque ele lutava contra a ideia dessa questão revolucionária socialista. Era um medo gigantesco, tá, gente? Eles tinham medo do socialismo lá na Itália, na Alemanha, porque o socialismo, eles estavam vendo de perto o que aconteceu lá na Rússia, né? Milhões de pessoas morreram no combate até se instaurar o regime socialista soviético, tá? E eles não queriam isso ali na Itália, não queriam isso na Alemanha. E, afinal de contas, essa ideia estava lá. Tá? Então, tinham vários partidos socialistas na Alemanha, na Itália, na França, até os dias de hoje, tá? Principalmente na França. Então, essas ideias, elas permeavam ali a Europa no começo do século XX, e as pessoas que viram a Revolução Russa tinham muito medo, principalmente as pessoas que tinham muito dinheiro, tá? Então, para você ter uma noção, a partir então, dos anos 20, Benito Mussolini cria um partido chamado Partido Nacional Fascista, tá? Então, ele tem a base lá no socialismo, ele sai do socialismo, luta contra os socialistas, tá? Ele é apoiado pela alta cúpula financeira italiana, ele passa, então, a combater com mais truculência, ganha notoriedade pública, notoriedade política e cria um partido, tá? E ali ele vai concorrer às eleições parlamentares em 1921. Porém, ele é derrotado miseravelmente, tá? Ele perde essas eleições em 21. Ora, no ano seguinte, em 22, tem uma noção como o povo não gostou muito disso, 50 mil camisas negras marcham na rua italiana exigindo que Benito Mussolini ficasse no poder. Olha só como ele começou a crescer ali perante o povo. O discurso dele era muito bom, a oratória dele era muito boa, a questão do corporativismo italiano, que ele ia crescer com a ajuda mútua da Itália, acalentou muitas pessoas, tá? Isso fez com que 50 mil pessoas aderissem ao movimento da Marcha sobre a Roma de 22, tá? Tanto é que, adivinha só, Benito Mussolini, ele consegue assumir o poder e, assim que ele assume o poder, ele implementa a ditadura e ele chama ela de Dulce, tá? Essa ditadura, obviamente, é muito conhecida por todo mundo, né? Ela tem a base ali daquelas características totalitárias que eu falei para vocês, tá? Em 29, isso é interessante, tá? Ele faz ali o famoso Tratado de Latrão, aquele cujo qual nós estudamos algumas aulas atrás, na unificação da Itália, que a Itália ali tem aquela região do centro, que a igreja perde aquela região, enfim, só vai ser devolvido para a Igreja Católica um pedacinho de terra em 29.
com o próprio Benito Mussolini, no Tratado de Latrão. Tá? Ele vai criar, então, a região que vocês conhecem hoje como Vaticano. E, obviamente, a Igreja Católica vai apoiá-lo, né? Várias pessoas do partido fascista estavam presentes, né? Benito Mussolini, até alguns ali do partido nazista que estava surgindo na Alemanha. Muito bem. Quais foram as principais medidas que ele instaurou ali na Itália, então? Tá? Primeira coisa, assim que ele entrou no poder, perseguição de opositores, principalmente aquele que ele falava que era contra a ideia de crescimento italiano, que eram os comunistas. Entenderam isso aí? Fechou os parlamentos, fechou ali os partidos, né? Então, unipartidarismo. Ele começou a perseguir, então, todos os partidos públicos que tinham naquela época. Ele fez um controle do ensino. Tá? Então, o que seria passado em sala de aula tinha que ser passado ali pela mesa de Benito Mussolini para ser instruído para as crianças. Além disso, também, é outra característica importantíssima vamos dizer assim, de países ou até então de locais que são totalitários ou ditatoriais, que é, por exemplo, o controle da comunicação. Aí eles controlavam a comunicação com bastante ênfase. ênfase também no patriotismo e o treinamento físico, tá? Então você tinha que ser muito bem no porte físico, né? Você tinha que treinar justamente porque eles estavam se preparando para o combate. Então a educação física passa a ser também uma das matérias importantíssimas ali em sala de aula, tá? E o patriotismo, então, amor aos símbolos patrióticos e ao líder, tá bom? E a criação de obras públicas e o incentivo à agricultura também foi ali uma das coisas feitas pelo próprio Benito Mussolini. Beleza? Agora vamos ao nazismo. Pro, até aí uma pergunta, alguma dúvida? Não, Pro, pode continuar, tranquilo. Tranquilo, né? Que eu acho que o nazismo, ele é muito mais conhecido, né? Acho que o pessoal que está aí meio quietinho, né? O nazismo é muito mais conhecido, afinal de contas, né? Ele que saiu ali derrotado, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Mas vamos entender o nazismo de Adolf Hitler, tá bom? Conjuntura externa, que nem foi os moldes do fascismo. O que acontecia então, gente? A Alemanha, ela, na pós-guerra, na pós-Primeira Guerra Mundial, ela passa a ser uma república de Weimar, uma república parlamentar. Beleza? Ela é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, retomando. Você teria que pagar as dívidas de guerra, você teria que reconstruir muitas partes que você mesmo destruiu. A Alemanha entrou em crise econômica, você tem uma noção, era muito mais vantajoso queimar dinheiro na Alemanha do que comprar lenha. Tá? Então a inflação estava aos milhares, então cada mês que passava era gigantesca a inflação. Fora também que a Alemanha perdeu territórios para a França, para a Bélgica, Dinamarca e para a Polônia. Tá? Principalmente territórios que ela mais consagravam carvão e ferro, que é a Alsácia-Lorena, que pertencia agora à França. Isso, então, vai se instalar na Alemanha fome, miséria, desemprego e uma inflação gigantesca. Tá? Então, tinha filas para poder pegar ali a fichinha, para você pegar a sua ração, para poder se alimentar. Então, eles tinham gramas ali. Para a família tem 200 gramas de arroz. Tá? Então, se tinha uma família de 5 pessoas, então o negócio na Alemanha estava devastado. A Alemanha estava quebrada de todas as formas que vocês possam imaginar. Tá? Então, imagina esse cenário político, beleza? Então, vai surgir ali uma pessoa bastante famosa, você vai entender porque ele ganha bastante notoriedade. Tá? É nesse momento que, novamente, grupos socialistas começam a crescer nos grupos eleitorais. Tá? Então, as pessoas começam a aderir bastante à ideia socialista na Alemanha. Tá? Em 1919, surge, então, o famoso Partido Nazista Alemão. Tá? Então, o Partido Nazista Alemão, ele o nazi é a abreviação desse partido. Partido Nacional Socialista Trabalhadores da Alemanha, se eu não me engano. Tá? Aí, então, para abreviar esse nome todo, fizeram nazi. Olha só, é aí que vem essa palavra nazismo. O fascismo vem de uma arma que eles utilizavam que era o machado, que era o fácil de combate. Né? Então, tinha um machado que eles utilizavam e ali partiu, então, daquele machado então, para a luta e surgiu o fascismo, o nazismo, e surgiu esse nome por causa da abreviação desse nome, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Aí vem nazi em alemão, beleza? Era um grupo bastante semelhante com os fascistas da Itália. Tá? O principal líder deles era Adolf Hitler. Então, vocês conhecem muito bem essa figura histórica. Tá? Ele surge também a partir
do próprio Partido Socialista Alemão. Ele surge lá com as oratórias dele, ele surge com um discurso, com a questão de pegar e falar o que o povo precisava escutar. As mazelas sociais estavam implementadas no discurso de Adolf Hitler. Então, ele era muito bom em falar. Tá? Então, ele era cativante. Ele sabia falar o que o povo queria escutar. Tá? Então, ele parte da base mais da esquerda e começa, então, a ir nas manifestações, a ir nas manifestações políticas e a defender a ideia dele, agora que parte também do fascismo. Ora, o que diferencia, então? Tá aí o símbolo do partido nazista. Tá? É que há uma coisa a mais. Adolf Hitler também defende aquele ufanismo. Ele é contra o socialismo, o comunismo. Ele sai, então, do Partido Socialista da Alemanha e passa a defender a própria ideia dele de um partido, vamos dizer assim, que luta pelo patriotismo, nacionalismo alemão. Tá bom? É aí que vai surgir um negócio chamado sessões de assaltos, que eram conhecidos como camisas pardas. Olha só, hein, gente? Bem parecido, né? Esses camisas pardas faziam a mesma coisa que os fascistas faziam na Itália. Eles iam atrás das pessoas que faziam manifestações populares e ali eles perseguiam os opositores deles. Tá? Então, fazia esse tipo de combate. Tá? E adivinha só, quem financiou bastante essas sessões de assaltos foram também ali os altas cúpulas da burguesia da Alemanha. Beleza? Pro, alguma pergunta? Isso que eu ia te falar, Pro. Ó, perguntaram aqui. Então, os dois saíram de um meio socialista e depois pegaram a versão à esquerda? Isso, não, tá? Os dois saíram de um meio socialista. Ah, a versão, entendi. Eu entendi Isso, versão. a versão, isso. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Tanto é por isso que também isso é um dos argumentos que eles vão encaixar o nazismo e o fascismo na extrema-direita, a perseguição aos comunistas, tá? Então, geralmente quando você vai fazer um vestibular, você vai encontrar, é muito comum você encontrar ali nazismo e fascismo classificado como extrema-direita, beleza? Tá? Por causa desse tipo de argumentos que eles vão utilizar, tá bom? Mais alguma pergunta, Pro? Eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta aqui, tá? Pode Aí fazer. é conjuntura externa ou interna? A aluna pergunta. Ainda é externa, aqui é externa. Externa, tá bom? Pro, mais uma aqui, ó. Pode falar, Ó, pode falar. Qual foi a maior diferença entre o governo fascista de Mussolini e o nazista de Hitler? Ah, vocês vão entender esse negócio aí. Lembra-se que a Itália, ela tinha a questão do corporativismo. Hitler tinha a questão do expansionismo. Tá? Então ele queria dominar o mundo, tipo o Pink Cérebro, sabe? Eles queriam dominar o mundo mesmo. Tá? Então ele queria pegar e passar a ideia nazista para o mundo afora. Tá? Então, além de questão do antissemitismo também, então Adolf Hitler tinha essas diferenças bastante macabras e marcantes na história. Tá? Então a gente pode colocar como a principal diferença entre nazismo e fascismo. Beleza? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, Pro. Respondido. Então, beleza. Adivinha só, eles também concorreram ali às eleições parlamentares. Parece que eles pegaram a receita de bolo e colocaram lá na Alemanha, né? E em 1923, eles tentam fazer um golpe. Diferentemente de Benito Mussolini, que foi eleito pelo povo, Adolf Hitler tenta um golpe chamado Putsch de Munique. Tá? Só que esse golpe saiu fracassado em 1923. E Adolf Hitler ele é preso, já que ele era o principal porta-voz do nazismo. E é nessa cadeia que ele escreveu o livro dele chamado Mein Kampf, né? Aquele Minha Luta. Tanto é que esse livro, para você que quer entender um pouquinho sobre a cabeça doentia de Adolf Hitler, ele ali escreve com bastante ali, instruções que ele teve dos professores dele. A primeira coisa que você tem que entender é que não parte de Hitler a ideia do antissemitismo, a ideia da eugenia. Tá? Essa ideia já era comum na Europa afora. A ideia, então, do eurocentrismo, do branco ser superior ali às outras raças, era comum e permeava toda a Europa. Tanto é que ele foi instruído por um professor, Leopoldo Putsch, se eu não me engano, tá? E esse professor ali, ele também era antissemita, tá? Ele também pregava a eugenia. Ele também participou do primeiro Congresso Internacional da Eugenia, que foi na Europa, em 1912. E figuras importantes da história estavam lá, como, por exemplo, Winston Churchill, Graham Bell, conhece esse cara aí? Leonard Darwin, ou seja, que é o filho de Charles Darwin, tá? E o próprio professor de Adolf Hitler.
tá? Então, essa ideia de eugenia, ela permeava toda a Europa, tanto é que vocês podem entender que a partir do século XX, ali 1901, até 1960, várias pessoas foram esterilizadas, foram caçadas ali, além dos regimes nazistas e fascistas. Então, essa ideia de eugenia era muito comum e segue até os dias de hoje. Pessoas doentes ali que ainda cultuam ou pregam esse tipo de ideia da eugenia. Tá? Então, Hitler teve instrutores que falavam para ele que a solução para a Alemanha seria ali separar as raças. Tanto é que ele vai escrever algumas frases no livro dele. Olha só, abre aspas para então Hitler. Tá? Nesse tempo, abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes e que, de nenhum modo, se me apresentavam nitidamente na sua horrível significação para a existência do povo germânico. São esses dois, o marxismo e o judaísmo. Ora, outra frase, só pode ter orgulho uma nação, quando na mesma não há nenhuma classe de que seja preciso se envergonhar. Esses vão entender porque ele falou essa frase, tá bom? Essa aqui, temos de ser cruéis. Temos de recuperar a consciência tranquila para sermos cruéis. Olha como o negócio era terrível, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Muito bem, tá? Para você ter uma noção, essas ideias que Hitler fez ali no livro dele, Mein Kampf, que ele escreveu ali preso, né, levou Hitler a fazer alguns programas bastante cruéis, como, por exemplo, logo no comecinho, antes de ser Führer na Alemanha, ele já lançou um programa chamado de eutanásia, o T4 alemão. Tá? Então, ele falava que tinham pessoas que eram indignas de viver. Inclusive, ele fez até filmes, gente. Ele fazia filmes para que as pessoas cometessem suicídio. Que tipo de pessoas? Pessoas doentes. Judias? Não. Alemãs. Tá? Então, pessoas que eram da Alemanha, nascidos na Alemanha, né? Ou seja, alemães, que tinham algum tipo de doença, naquela época, ou então retardo, qualquer tipo de doenças relacionadas a isso, que eu falei para vocês, né? Ele incentivava a eutanásia. Tá? Então, para você poder ter uma ideia, ele fez até um filme que era passado nos hospitais para as pessoas cometerem, então, o famoso suicídio assistido. Tá? Então, isso aí foi um dos programas que Hitler fez, porque, segundo ele, era uma pessoa indigna, né? Ela manchava a raça ariana. E tem um filme dos dias de hoje, acho que de 2006, se não me engano, esse aí, Fog em August, que fala sobre esse programa de eutanásia de Adolf Hitler. Eu tenho indicação para sua quarentena, hein? Muito bem. Outra coisa que ele criou também, meio que doentia, né? Totalmente doentia. Cura gay. Já ouviu falar desse negócio aí? Cura gay. Quem fez foi o Dr. Karl Warnett, que inclusive fazia parte dos campos de concentração nazista. Olha só o que era a cura gay para ele. Castração. Então, quando chegava lá uma pessoa que eles consideravam gay, né? Ela era castrada, a primeira coisa que acontecia com ela. Depois, eles enxertavam na pessoa ali testosterona, altos índices de testosterona, né? E se não desse muito certo, eles faziam enxerto de pele. Então, eles pegavam uma pele de um homem que era, vamos dizer assim, hétero, né? E ali enxertavam na pessoa que se dizia gay, né? Para ver se ele curava. E ali, então, ficasse com o objetivo de Adolf Hitler fosse alcançado. Pro, alguma pergunta? Vi que você abriu o microfone aí. Isso, tem sim, Pro. Ó, deixa eu colocar. Ele colocava a eutanásia nos inimigos e nos prisioneiros? Isso. Não, pra você ter uma noção, como o negócio foi tão impactante que, primeiramente, a eutanásia foi ali nos aliados, né? Ou seja, na sua própria nação. A eutanásia não existia nos inimigos, não. Era assassinato mesmo. Tá? Então, chegavam lá, era extermínio mesmo. Não tinha eutanásia, não. A eutanásia parte do princípio de você, né, cometer esse ato. Né? Já nos prisioneiros, eles que faziam por você. Então, era assassinato mesmo, extermínio. Solução final, né, no caso. Mais alguma pergunta, Pro? Só isso, Pro, por enquanto. Só isso? Obrigada. Beleza, então. Olha, para você ter uma ideia, não foi só de Hitler que partiu esse negócio de cura gay, não, tá? Então, um adendo histórico aqui, também partiu por várias partes da Europa. Como eu falei para vocês, a ideia de eugenia não é algo exclusivo de Adolf Hitler, tá bom? Tanto é que eu deixo para vocês aqui também a dica, o filme O Jogo da Imitação, que tem ali o Benedict, o cara que fez o Doutor Estranho ali nos filmes da Marvel, que ele interpreta ali o Alan Turing, tá? Que ele fala ali a respeito de um cara que foi um gênio, que descobriu como derrotar Hitler através das comunicações e que ele era gay, ateu, e no final das contas, por ter ali sido um dos responsáveis por salvar a guerra, a recompensa dele foi ser castrado quimicamente, olha só,
e cometeu suicídio. Ele cometeu suicídio no caso. Então o negócio não era somente de Hitler, tá? Então permeava por toda a Europa. Nessa época também... Pode falar, Pro. Desculpa, é só para fechar aqui. Então ele já chegou a matar o seu próprio povo? Já chegou a matar. Ele foi muito criticado, tanto é que em 41 ele acabou com esse programa de eutanásia. Mas durante todo o período dele, que ele ficou de 33 até 41, ele foi um dos principais defensores desse programa, tá? Então, só depois de muita gente criticar, mães ali perderam seus filhos que tinham síndrome de Down, né? Perderam seus filhos que tinham algum tipo de deficiência mental, né? Eles iam lá e falavam bastante com ele, criticavam, iam às ruas, que ele acabou tirando o programa em 41, tá? Mas fazia parte do programa dele. Ok. Pro, tem mais uma aqui, ó. Tem algum motivo específico ou alguma corrente de pensamento para o antissemitismo de Hitler? Desculpa, não pode repetir, por favor? Tem algum motivo específico ou alguma corrente de pensamento para o antissemitismo de Hitler? Ah, entendi. Então, como eu falei para vocês, Hitler ele não é o porta-voz que trouxe o antissemitismo, né? Ele foi instruído a isso. Então, os professores dele, olha só como um professor é importante na vida do aluno, ele influencia, né? Os professores de Hitler eram antissemitas, tá? A família de Hitler, num caso geral assim, que passou ali também tinha esse tipo de tendência, tá? Apesar de ter ali falado que tinha parte de judia na família dele, mas toda a sociedade que permeava ali intelectual, que Hitler comparecia, era antissemita. Tá? Então, Hitler ele pegou esse discurso, você vai entender esse negócio que eu vou falar agora, tá? Para poder ali explicar qual que era o problema da Alemanha. Ele precisava de um problema simples e de fácil solução. Tá? Tanto é que Freud ele também explica esse negócio. Né? Nesse livro aqui, que é uma recomendação para vocês também, que é A Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele fala justamente sobre isso. As massas daquela época elas precisavam de um discurso. E coisas que você não faria normalmente sozinho, você começa a fazer em massa. Tá? Então, quem é que nunca passou, né, de sair ali na rua com seus amigos e parece tudo bando de pessoas malucas, vão ao shopping ali, parece um bando de baduíno no shopping fazendo bagunça, né? Mas quando vai com o pai, com a mãe, tá tranquilinho. Mas quando se junta com os amigos, o negócio vira e fica maluco, né? Quem nunca passou por isso? Eu falo de experiência própria, né? Quando a gente é jovem, a gente meio... Eu sou jovem ainda, só um pouquinho, quando eu era um pouquinho mais assim, jovem. Tá? Então a gente passa ali por um processo das massas que a gente não faz uma coisa que a gente faria sozinho. Tá? Então ele fala isso nesse livro dele. Então, olha só, o que você faria normalmente muda a partir de um contexto ou de uma massa. Tá? Então as pessoas começam a pegar esse discurso das massas e começar a aderir às ideias da eugenia. Hitler, ele precisava de uma solução. Aí vai entender um pouquinho a sua ideia. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um negócio chamado teoria sobre ideologia, que é defendida ali por Slobodź, que ele fala o seguinte, que você precisa de, vamos dizer assim, você precisa de uma soma dos medos e de um inimigo fácil que pode ser atacado. E quando você pega Freud ali, que ele fala que a questão das massas e do contexto social daquela época, você entende um pouquinho sobre essa teoria da ideologia. Então, é praticamente assim, né? Então, eu preciso ali do medo da Alemanha, do medo de quebrar mais ainda, né? Do medo de você perder ali seus familiares em qualquer questão que você possa imaginar. E eu preciso encontrar um inimigo fácil, né? Eu preciso encontrar uma solução para esse inimigo, né? E eu preciso desse discurso. E as pessoas têm que aceitar esse discurso. A partir do momento que eu consigo ali desenvolver, né, economicamente falando, socialmente falando, as pessoas começam a aderir cada vez mais ao meu discurso. E foi isso que Hitler fez. Não foi da noite para o dia que ele começou ali a convencer todos da Alemanha que deveriam caçar judeus. Tá? Então, ele simplesmente, através do discurso do medo das pessoas e da solução que ele encontrou para a Alemanha, economicamente falando, ele também achou uma solução fácil através do ataque a um discurso que ele mesmo criou. Eu não sei se ficou meio complicado, mas deixo aí essas duas ideias para vocês pesquisarem. Era mais ou menos isso, né? Até hoje é bastante discussão sobre o porquê Hitler tinha essas ideias, mas eu acho que eu consegui iluminar um pouco o caminho de vocês. Pro, mais alguma pergunta? Sim, Pro, mais uma, ó. Então teve a criação da eutanásia, depois parou. Quando foi que começou a ser utilizada novamente? Em que ano? Ah, não. Aí na Alemanha parou. Em 41 eles finalizaram esse negócio aí. Não pode mais na Alemanha. Então, em 41 acabou. Beleza?
Ok, Tranquilo? beleza, Pro. Então, vamos aos princípios básicos do nazismo, tá? Então, crer, obedecer e combater, né? Um grande slogan que eles utilizaram, tá? Então, a primeira coisa é o não cumprimento do Tratado de Versalhes. Para Hitler, nos seus discursos, o Tratado de Versalhes era ali uma grande opressão, tá? Então, ele culpava as nações campeãs que fizeram esse Tratado de Versalhes pela destruição da Alemanha. Por isso que quando quebra o abuso de 29, ele fala, tá vendo só? Quebrou novamente a Alemanha. Como nós dependemos dele, dessa questão do Ocidente, então o não cumprimento do Tratado de Versalhes é uma característica do princípio básico do nazismo. Busca por conquistas territoriais. Existe um cara, olha só como esse negócio é interessante, chamado ali Friedrich Hetzel, que ele falou o seguinte, era um geógrafo, ele falou que o Estado ele é um organismo vivo. Tá? Então, se eu sou um organismo vivo, cada vez que eu estou me desenvolvendo, eu preciso de mais espaço. Afinal de contas, é assim que funcionam as famílias, né? Quando o pai ali, a mãe, ou tem ali mais filhos, né? Então você tenta procurar uma casa maior, né? Aquele que tem mais condições financeiras, falando assim, mais ou menos. Tá? E a mesma coisa foi aderida ali pelo, então, Hitler. Tá? Ele falou o seguinte, ó, o meu Estado é orgânico. Eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo. Então é natural que eu tenha que conquistar os outros países. Então, esse é chamado de teoria do espaço vital, feito por Hetzel, também outro alemão que defendia a eugenia. Olha só. Muito bem. E, obviamente, o antissemitismo. Lembra do discurso do ódio? Né? A questão de procurar um inimigo fácil de ser combatido? A perseguição dos judeus. Tá? Os judeus começam, então, a ser perseguidos. Ele começa a mostrar uma solução para a Alemanha. Olha só, a gente está se desenvolvendo, mas para isso nós temos que caçar algumas pessoas. Temos que caçar algumas pessoas que fazem parte do nosso centro social, né? E tá ali fora judeus, né? Então tem um cartaz ali em alemão. Tá? Então vamos para a evolução política. Em 32, pode falar, Pro. Tem mais uma perguntinha aqui. Pode Hitler fazer. realmente acreditava na superioridade ariana? Acreditava. Ele não só acreditava, como ele discursava, né? Ele defendia, ele colocava ali lideranças que defendiam esse tipo de ideologia. Tá? Tanto é que ele fez as Olimpíadas para poder comprovar que a raça ariana era superior. Tá? Então ele fazia esse tipo de... Ele não só tinha um discurso da boca para fora, ele queria provar para o mundo. Tá? Então ele queria provar que essa ideia, né, essa pseudociência era verídica. Entendeu isso? Mais alguma pergunta, Pro? Não? Então beleza. Pode seguir, Pro. Tá, então em 32, né, a gente pode ver que esse quadro político agrava na Alemanha. Tá? Vem a crise de 29. Tá? Foi tão impactante essa crise e os discursos de Hitler que 1/3 do parlamento, ou seja, do Reichstag alemão, ele vira nazista. Tá? Então os discursos de Hitler começam a fazer bastante influência na Alemanha. Em 33, o povo, ali o parlamento alemão e o povo começa a exigir que até então o comandante da Alemanha colocasse Hitler como primeiro-ministro, ou naquela época o chanceler da Alemanha, o porta-voz, um cargo muito importante da Alemanha. Eles vão descobrir que esse negócio foi bastante errado. Muito bem. O que acontece? Né? Acontece que em 34, o então líder, né, da Alemanha morre. Né? Ali o rei alemão, o Paul von Hindenburg, morre no dia 2 de agosto de 34. E Hitler, como ele era o chanceler, como se fosse ali o vice-presidente, o cara que assume o lugar do presidente, ele assume o cargo como o Führer, ou seja, o guia do povo. Ele mesmo ali é nomeado, né? Então ele proclama ali no seu discurso o terceiro Reich alemão, o terceiro império. E você sabe muito bem que império é um conceito de expansionista, diferentemente de reino. Tá? Então, nesse momento, Hitler assume a Alemanha em 34 como o guia do povo. Ora, continuando então, para poder incentivar, para você não só como um negócio não foi da noite para o dia, que o nazismo era correto, uma coisa bastante dúbia, né, que não é muito ali comprovada, o Reichstag alemão, ou seja, o parlamento alemão, pega fogo. Então, no mesmo ano ele pega fogo. E Hitler, então, ele usa isso como pretexto para fechar o parlamento em geral e culpa os comunistas. Né? Ele fala o seguinte, ó, pegou fogo. As pessoas dizem, alguns historiadores dizem que foi o próprio partido nazista que fez isso. Mas o parlamento pega fogo, então ele falou o seguinte, ó, já que o parlamento, a democracia não funciona, vamos fechar o parlamento, tá? E vamos ali cancelar as eleições de todos os partidos políticos. Porque eu tenho a solução.
e vamos culpar os comunistas, porque foram eles que tacaram fogo. Esse foi o discurso de Adolf Hitler. É nesse momento que ele vai criar as polícias de investigação, a famosa SS, né, e a Gestapo, que era a polícia secreta que ali perseguia qualquer tipo de ameaça ao regime nazista. Começa, então, o totalitarismo. Tá? Em 35, olha só, em 35, vem as famosas leis de Nuremberg. O que são as leis de Nuremberg, tá, gente? Como eu estava explicando para vocês, não foi da noite para o dia a perseguição aos judeus. A primeira coisa que acontece é a desconstrução do judeu como ser humano. Você vê só, ele escreve Mein Kampf, ele começa a fazer discursos de ódio ao judeu, ele começa a culpar os judeus pela quebra econômica na Alemanha, falar que os judeus não se preocupam com a Alemanha, só se preocupam com a economia deles, que eles eram ratos avarentos. Então, Hitler começa a discursar contra os judeus. Então, isso é muito interessante de entender. Hitler, ele não fala, vamos matar o judeu, né? Agora, assumiu em 34, vamos matar o judeu. Não, ele começa a falar o quê? A desconstrução do judeu como ser humano. Tá? Então, ele começa a desconstruir o judeu. Tá? Então, ele começa a colocar o judeu como culpado de tudo. É por isso que vocês vão ver aqueles quadros com o judeu parecendo um rato, né? Com o judeu com o nariz grande, né? Porque ele começava, através desses quadros, através da própria mídia, da própria instrução na sala de aula, a falar que o judeu ele era o culpado por tudo. E como a Alemanha estava se desenvolvendo economicamente falando, por que não dar voz a uma pessoa que está solucionando a economia alemã? Aí começa a ficar perigoso para os judeus, né? Então, em 35, um ano depois de assumir o cargo de Führer, ele lança as leis de Nuremberg, ou seja, qualquer pessoa judia perdeu os seus direitos. E ele também proíbe o casamento entre judeus e não judeus. Tá? E em 38 vem a famosa Noite dos Cristais. Então, quando ele começou a criar o ódio, desconstruir bastante os judeus, em 38 vem as Noites dos Cristais, que vai ser bastante famosa na história, que mais ou menos 5.700 estabelecimentos judaicos foram quebrados, fora também quase 300 sinagogas. Tá? Então o pessoal saiu à rua e quebrou todas as lojas que eles puderam encontrar de judeus. Por que eles chamam de Noite de Cristais? Porque, claro, não foi um dia só, foram vários dias de acontecimentos da Noite de Cristais. É que os vidros no chão, né, deu então esse apelido de Noite dos Cristais. Era muito caco de vidro no chão. Tá? Então, eles, de fato, destruíram o comércio judeu. Isso foi praticamente um prenúncio para o Holocausto. Né? E está aqui uma foto, né, no caso aqui, sou uma porca dormir com um judeu. Então, você tem uma noção, né? Se você fosse ali, a Alemanha, fosse pego dormindo com um judeu e vice-versa, você tinha uma questão cultural de raspar o cabelo da mulher, né? Rasgar as roupas delas, fazer elas desfilar com essa placa na rua. Então, uma coisa que permeia até os dias de hoje, né? Pode falar, Pro. Pro, vamos lá então, ó. É Deus. verdade que Hitler não passou em uma faculdade judia e isso fez com que ele ficasse com mais ódio? Então, tem bastante fatos curiosos de Hitler, né? Como, por exemplo, ele era apaixonado... Isso é histórico, na verdade, né? Ele é apaixonado ali por uma sobrinha dele que tinha descendência judia, né? Ele também tinha... Ele salvou o médico que era judeu, que ajudou a cuidar da família dele, tá? Então, essa questão de também da faculdade alemã, né? No caso, perdão, judia também é um fato histórico. Tá? Então, tem bastante curiosidade de Adolf Hitler, né? Mas o que justifica mesmo essa questão europeia, esse contexto todo que eu estou falando para vocês. Pode Perfeito, falar. Pro. Tem mais uma aqui. O hashtag foi reestruturado posteriormente. Eu não sei se eu falei certo, mas acho que você entendeu. Hashtag. Isso. Parece hashtag, né? Isso. Foi. Depois que Hitler perde, tá? Ele sai do governo, aí vai ser estruturado novamente. Tá bom? Ok. Beleza? Tem mais uma, Pro, e tem uma palavrinha que é difícil para eu falar. Vamos ver se você vai entender, mas acho que vai. A literatura de Nietzsche foi um ideal... Nietzsche. Como? Nietzsche. Isso. Foi um ideal para o nazismo? Foi um ideal que o nazismo usou certo? O super-homem ou além do homem? Erroneamente, pois após a morte de Nietzsche, a irmã dele usou os escritos para propagar o nazista, correto? Isso mesmo. Tá. Nessa época aí, os livros vão ser perseguidos, vão ser queimados, que inclusive tem outro filme também, que é a menina que acho que procurava livros, me ajudem a corrigir, eu esqueci o título desse filme aí, que também é um livro, né?
que inclusive também foi da época do próprio Freud, né? Que ele também, uma frase célebre dele foi que se fosse na Idade Média, eles me queimariam, né? Mas aqui eles estão queimando meus livros, né? Quando ele, com 80 anos de idade, teve que fugir da Alemanha por causa do nazismo, porque ele era judeu. Tá? Ele era judeu, então teve essa perseguição de várias pessoas, e trabalhava com psicanálise, né? Então tudo que era contra o que os alemães pregavam, né? Então teve vários autores que foram perseguidos, outros que foram exaltados, tá? E todo aquele que era psicanálise, questão ligada com estudo, mais vamos dizer assim, não palpável com a questão intelectual, né? Eles queimavam, eles perseguiam, né? E outros eles vão ali vangloriar. Então faz parte também. Beleza? Pro, tem mais aqui. Ó, comentaram aqui que do livro que você comentou, o livro A Menina que Roubava Livros. Isso, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vocês são demais. Valeu. Isso mesmo, Menina que Roubava Livros. São ótimos. Ó, é possível que Hitler tenha planejado o assassinato do governante antes dele? Tudo é possível, né? Hitler, outro fato histórico bastante curioso, tá? Hitler tentou matar muitas personalidades ali políticas. A mais famosa que tentou matar foi Winston Churchill. Aqui ali, então, ele tentou matar ele com uma bomba de chocolate, cara. Então, ele gostava bastante de charutos e de chocolate. Ele mandou ali uma bomba de chocolate pro cara, mas ele foi, obviamente, plotado, pegaram ele, não matou o Winston Churchill. E o Hitler também sofreu, se não me engano, 42 atentados. Tá? Que outro filme que trata isso aí é o Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino. Olha só, hein? Pode falar, Pro. Vamos lá, ó. É possível que ele tenha planejado o incêndio no lugar que ficava o parlamento? É isso mesmo. Então, há indicações que o próprio Hitler que mandou, um partido nazista que mandou fazer isso como um pretexto ali para se perpetuar no poder. Aconteceu isso também aqui no Brasil. Olha só que interessante. Em 37, Getúlio Vargas também fez isso. Ele fez alguns atentados e, adivinha só, ele culpou os comunistas, né, no plano Cohen ali, para também se perpetuar no poder, né? Então, olha só, os comunistas são uma ameaça, né? Me deixa aqui que eu tenho a solução. Também fez aqui em 37 no Brasil, Getúlio Vargas. Então, é bem possível que isso aconteça. Só que aqui em Getúlio Vargas é comprovado que foi ele, de fato, né? Lá é bastante dúbia essa ideia de que foi Hitler que tacou fogo, né? Diz ali que foi ele. Tá bom? Mais alguma outra pergunta, eu tenho mais uma aqui, ó. A Noite dos Cristais foi feita pelo próprio povão? É, isso mesmo, pelo próprio povão. Então, olha só como o discurso de ódio foi tão forte na Alemanha, né? Então, a desconstrução do ser humano foi tão forte que, durante uma semana inteira, né, eles começaram a quebrar as lojas dos judeus. Para depois aí começar a surgir o bairro, somente de judeus, colocar a estrela de Davi no braço, tá? Até surgir os campos de concentrações. Então, a questão de perseguir o judeu foi uma construção social, né? Então, foi uma construção social antes de Hitler. Né? Então, que Hitler ele utilizou como força política. Né? Ele vai pegar essa ideia da eugenia, do antissemitismo, e vai utilizar como força política. Né? Eu tenho a solução para o país. Como ele consegue, de fato, alcançar vários bons números na economia da Alemanha, né? Por que não dar voz para esse cara? Né? Então, olha só como o discurso de ódio, de fato, pode levar ali a grandes assim, acontecimentos terríveis. Tá? Então, durante uma semana inteira, de 38, eles fizeram isso. O povão saiu na rua e juntamente com a polícia. Nem aí. Além de quebrar os estabelecimentos dos judeus, eles também mataram vários judeus. E não foram culpados de nada. Ó, morreu judeu, tudo bem. Vai lá, pega e enterra. Foi isso que aconteceu. Ok, Pro. Respondido tudo. Obrigada. Legal. Por nada. Tem um aluno que fez um comentário aqui, olha. Acho que foi um comentário, não sei se foi uma pergunta. Também perseguiu Einstein. Também mesmo? Perseguiu. Ele perseguiu Einstein e o cara que também era judeu, né, que vai fugir, né, vai fugir para os Estados Unidos, né, que vai fazer ali a bomba que vai ajudar a fazer a bomba que vai destruir ali e vai acabar com a guerra, né? Então, olha, pensou se Einstein continuasse lá na Alemanha, só em e se, né? Então, o Einstein ele foge e também ele é perseguido. Tanto é outro fato histórico interessante. Einstein depois ele vai ser consagrado ali para ser o primeiro presidente de Israel, só que ele recusa. Tá? Muito bem. Acabou, Pro? Não, Pro, surgiu mais uma agora. Pode falar. Hitler trouxe algum aspecto positivo para a Alemanha? Então, aí que tá, né? Olha só, né?
se você for olhar do ponto de vista nu e cru da economia, ele pegou uma Alemanha caída da Primeira Guerra Mundial, cujo qual as pessoas carregavam dinheiro num carrinho de mão para comprar ou para queimar lenha. Então, você ia comprar algum produto e tinha que gastar fortunas. Ele pega esse dinheiro todo e transforma a Alemanha, né, numa potência mundial em poucos anos. Imagina, uma Alemanha pior que países africanos, quebrada, né, e de repente, em 2 décadas, a Alemanha começa a meter medo no mundo afora. Né? Então, ele de fato era uma pessoa que, através do discurso dele e do que ele alcançou, ele conseguiu de fato, através do discurso de ódio dele, fazer com que as pessoas fossem convencidas de que o que ele falava era certo. Além também da ideia que permeava por toda a Alemanha, né? Por toda a Europa, da eugenia que não vem do próprio Hitler, né? Já bem anterior a ele. Pronto, Pro? Pronto, Pro. Obrigada, querido. Ah, de boa. Também já está acabando a aula, já 8h30, já, né? Meu Deus do céu. Sim. Tá, então, gente, ó, qual foi o meio de difusão do Partido Nazista? Vai ser a sala de aula, tá bom? Então, vai surgir a juventude hitleriana, né? Ou seja, crianças que vão ser instruídas pelos professores. Outro filme que eu deixo para vocês aqui é o Jojo Rabbit, tá? Que lançou também, acho que do ano passado, se não me engano. Fantástico. Tá, eu vou falar muito deles, não dou spoiler aqui, mas o filme é fantástico também, dessa juventude hitleriana, vale a pena ser assistido, tá bom? Então, a educação era dirigida, tá? E tinha Goebbels como principal porta-voz ali, esse carinha que você está vendo aqui em cima da direita, como o nazista de verdade devia ser, né? Inclusive, surgiu até uma polêmica com ele aí, esses dias atrás aí, né? Enfim, tá? E a principal frase dele para a educação é: com um livro numa mão e a espada na outra. Tá, então, Goebbels ali ele fez também, juntamente com Adolf Hitler, em obras públicas, grande investimento na indústria bélica e criação de leis trabalhistas. Muito bem, e aqui eu termino a aula de hoje, né, como foi para vocês, em 1936 ele faz a primeira Olimpíada televisionada. Olha só, gente, saiu de país quebrado e fez a primeira Olimpíadas que foi televisionada. Tá? O cara que colocou Olimpíadas ao vivo foi Adolf Hitler. Tá? Que ele queria provar que a raça ariana era a suprema. Só que aí, você sabe muito bem como acontece com essa história, também tem vários filmes que narram isso. Tá? Hitler ali, ele vê vários atletas que vão ganhar, que era totalmente contra a ideologia que ele pregava, a ideologia da superioridade racial. Muito bem, Pro. Então é isso aí. Parei. Muito bem, Pro. Que aulão show! Ótimo, parabéns. Muito bom. Amanhã estaremos de volta. Amanhã nós teremos aí a professora Dani com biologia, a professora Ivanildo com literatura. Vocês não podem perder, tá bom? Pro, você ora para nós finalizarmos? Oro sim, oro sim. Então, vamos lá, gente. Vamos orar e buscar a Deus para finalizar, né? Então, isso é muito importante. Pai que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo não somente as matérias corriqueiras, mas também tendo ali a sua presença. Peço, Pai, que o Senhor venha abençoar essa noite, que as pessoas possam descansar, que os alunos possam descansar. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Professor, só um Valeu, pouquinho. pessoal do apoio técnico. Pode falar. Está me ouvindo? Tô ouvindo, tem uma tô aluna ouvindo. que está perguntando aqui. Não tem perguntas? Mas eu acho que vai ter. Boa pergunta. Próxima aula, eu vou trazer... Lembra que eu vou fazer 2 aulas juntas? Então, próxima aula eu vou trazer, tá, para vocês as perguntas dessa aula, junto com a próxima aula. Então, não perca. Tá? Então, vai ter sim. Tá? Que AliExpress tá demorando. O negócio tem que ser rapidinho. $1, $2 tá demorando pra caramba. Então, belezinha? Valeu, gente. Boa noite para todos vocês. Ótimo, tchau, tchau. Pro. Deus abençoe. Obrigada. Bom descanso. Tchau, Obrigada, gente. Pro. Descanse. Tchau, Até pessoal. amanhã. Boa noite.